Como diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, a filha da sanguessuga só sabe falar dá. E não se coloca aí posicionando, Deus, obrigado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Versículo 3 e 4. Quem encontrou, diga amém. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Amém? Versículo 5 do capítulo 4. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu disse que talvez eu falaria e continuaria o assunto da semana passada, sobre o tema os 6 passos para poder conservar a unção. Semana que vem falaremos. Mas o Senhor me deu esse texto conhecido para nós meditarmos um pouco nessa noite, onde o Deus Todo-Poderoso, Ele revela a sua grandeza, e Ele mostra muito bem que aqueles que estão com o Senhor estão completamente amparados. Mas aqueles que apenas carregam o Senhor nos lábios, não no coração, esses aí ficarão completamente perdidos, desbaratados. A Bíblia diz que Samuel, ele estava sendo agora educado e sendo criado dentro do templo pelo sacerdote Eli. E antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou Samuel. A menorá, ela tinha que ficar acesa durante todo o dia, porque andar dentro do templo tem que andar com cuidado, tem que ter visão, porque se esbarrar em qualquer utensílio sagrado, sem a autorização de Deus, isso poderia custar a vida do sacerdote. Isso mostra muito bem, meus amados irmãos, que nós precisamos de ter a luz de Cristo e a luz do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque há muitas pessoas que estão caminhando sem a luz, sem orientação, e tocando naquilo que não pode ser tocado. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, quando eu leio isso, eu vejo que isso é algo que Deus está realmente apontando para o verdadeiro quadro onde a nação de Israel, a qual a nação de Israel estava vivendo.
uma situação caótica, crítica, onde o sacerdote ali estava diante de uma sentença e toda a sua casa. Não era assim desde o princípio. Pelo contrário, Deus tinha prometido a Eli e toda a sua casa bênção, prosperidade e perpetuidade. Mas Eli não fez o que era certo diante do Senhor. Os seus filhos, Ofni e Finéias, faziam o que queriam, e ele não chamou a atenção deles. Somente quando eles completaram os 50 anos de idade, por pressão do povo, o sacerdote chamou a atenção deles, mas não era de coração verdadeiro. E então o quadro espiritual da nação naquela época, naqueles dias, era crítico. A voz do Senhor era escassa. O Senhor já não falava mais pelo meio dos profetas. Deus já não mais manifestava a glória dele, a presença dele. Apesar da arca da aliança estar ali presente. Então ali, meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso preparou um homem. O homem que a Bíblia diz que foi o segundo coração dele, que foi Samuel. Para poder estar à frente, para poder legislar, que ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote. Para poder estar à frente daquela grande responsabilidade. O que eu quero dizer aqui nessa noite é que este povo, ele estava enfrentando uma grande batalha, literalmente. Na primeira instância, 3, 4 mil homens foram mortos pelos seus inimigos filisteus. Reagruparam e buscaram a arca da aliança e colocaram no meio do povo. E eles acharam que, pelo fato da arca da aliança estar ali presente, isso seria garantia de uma vitória bem-sucedida. Mas eles estavam completamente equivocados, enganados. Quando a arca da aliança foi trazida para o meio do povo, a Bíblia diz que eles glorificaram a Deus. Olha só. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. O que foi isso? Euforia, entusiasmo, alegria. Mas entusiasmo, euforia, alegria, sem santidade, não adianta. Sem compromisso com Deus, não adianta. Estamos vivendo em uma sociedade, um mundo onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Os grandes motivadores, os grandes incentivadores estão em alta, mas o povo não está em busca da verdadeira palavra. Se eu trouxer uma mensagem aqui para vocês, olha, eu vejo portas abrindo em 24, milagres acontecendo em toda parte, eu vejo coisas acontecendo e tal, todo mundo glorifica e pula e entra em êxtase. Isso é fácil. Mas será que isso realmente acontecerá? Só acontecerá se tivermos vida no altar. Só acontecerá se tivermos a nossa vida na presença de Deus. Quem está me entendendo? Os filisteus ouviram aquele barulho que parecia um terremoto, um turbilhão, parecia uma multidão muito grande, era. E eles falaram, o que é isso? E os batedores disseram, a arca está no meio deles. O quê? A arca está no meio deles. A arca? Aquela de Moisés? Sim, ela. A arca está lá. E eles tremeram, falou assim, nós não podemos lutar contra eles, porque o Deus deles é muito poderoso. O Deus deles humilhou o Egito, destruiu o Egito. Quem somos nós para lutar contra o Deus deles? E a Bíblia diz que o coração deles se desmancharam de medo e pavor. Mas o líder dos filisteus trouxe uma palavra
como general à frente, trazendo uma palavra motivadora para encorajar o seu exército. Ele disse: opa, calma. Lembre-se que no passado eles foram nossos escravos. Eu tenho certeza que vocês não querem ser escravos deles hoje. Então vamos redobrar nossa força, nosso entusiasmo, porque se porventura eles não tiverem tão bem assim com Deus dele, quem sabe hoje é a nossa chance. E naquele mesmo dia, 30 mil homens morreram no campo de batalha. Historiadores dizem que uma flecha lançada pela mão dos filisteus matava 2 hebreus, 2 soldados de Israel. Meus amados irmãos, nós precisamos de entender que apesar dessa mensagem pode talvez demonstrar um certo rigor, uma certa dureza, mas eu quero que vocês entendam que nós temos que levar uma vida santa com Deus. Você pode sair daqui e procurar outra igreja para você. Você pode frequentar outra reunião, onde que todo mundo pula o tempo todo, onde as luzes brilham e há muitos louvores magníficos, onde todos ficam extasiados pela bela palavra daquele ministro. Mas nada disso acontecerá se a tua vida não estiver no altar. Aquele povo, ele estava entrando para o campo de batalha, achando pelo fato da presença da Arca da Aliança, quer dizer, a presença de Deus iria ser com eles, não foi. E todos morreram, tragicamente. Apenas um homem foi poupado para levar notícia. E quando ele chegou na cidade, ele disse que tinha acontecido. Grande foi o pavor e o pranto, que todos clamaram e choraram, as mulheres choraram. Mais de 30 mil viúvas. Dezenas e centenas de filhos chorando, porque os seus pais tinham sido dizimados na batalha. E ali Eli estava sentado na porta da estrada, porque ele era um homem de 98 anos, um homem obeso. A Bíblia diz que ele era obeso e já estava cego. Irmãos, a pior coisa que tem na vida de um homem de Deus ou mulher de Deus, um crente fiel a Deus ou não, a pior coisa que tem é a cegueira espiritual. E muitas das vezes nós começamos bem e terminamos mal. Nós temos que entender que o pavio não pode se apagar. O fogo tem que arder continuamente no altar e não se apagará. Deus, Ele quer que você seja inflamado pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que ter a presença de Deus conosco. De repente o sacerdote gritou: e o que está acontecendo? Grande grito, muito barulho. E aquele rapaz chegou e falou assim: estou aqui, sacerdote. Ele disse: fale para mim tudo que aconteceu, não me oculte nada. Falei tudo. Ele disse para ele tudo o que tinha acontecido. Os seus 2 filhos morreram, 30 mil homens caíram na batalha. A Arca da Aliança foi levada. Aquele homem levou um tombo da cadeira, quebrou o pescoço. A nora dele estava grávida. E quando ela soube daquela grande desgraça, ela entrou em processo de parto. A criança começou a nascer, tentaram reanimá-la, mas ela estava desfalecendo. Conseguiu salvar a criança, e antes que ela desse o seu último suspiro, pegaram o neném. É um menino, olha só. E ela disse: Icabó, ou Icabote, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Meus amados irmãos, não adianta você conhecer a palavra de Deus, não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você somente estar aqui como espectador, não adianta você somente aplaudir, glorificar e entrar num campo da emoção, porque é um louvor magnífico tocando nesse ambiente, mas se o seu coração não estiver queimado, e se você não estiver realmente compromissado com o Altíssimo, a presença de Deus não estará com você. Deus, Ele quer que nós nos comprometamos realmente com Ele. Quem me entende, diga glória a Deus. O inimigo não tem medo de ninguém, a não ser de um homem ou uma mulher que tem compromisso com o Altíssimo. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Para isso temos que entender que há um preço a pagar.
o preço a pagar, o preço da santidade, o preço da obediência. Jesus, ele disse no João capítulo 14, deixa eu ver, se é isso mesmo. Jesus, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus só se revela a quem ama ele. O que você tem para apresentar? O que nós temos para poder dar para Deus, a não ser o nosso amor, a não ser a nossa devoção, a não ser a nossa fidelidade, a não ser a nossa sinceridade, a não ser a nossa adoração verdadeira? Meus amados irmãos, há um preço a pagar, e você não tem opção, porque se você decidir estar ao lado do inimigo de Deus, você será destruído e confundido dentro da igreja. Não é pelo fato de você estar dentro da igreja, isso vai te fazer de você um invencível. O que vai fazer que você esteja realmente blindado e cercado, como a Bíblia diz no livro de Jó, que Deus o cercou, Jó, e a cerca foi removida propositalmente pelo Altíssimo, para que ele pudesse ser testado. Deus, ele coloca uma cerca na vida daquele que teme o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento, contra aquele que serve a Deus não há bruxaria, contra aquele que está na presença de Deus não há nada que possa contrapor a vontade do Altíssimo. Tem um preço a pagar. Despistadamente, fala com o seu irmão do lado: tem um preço a pagar. Deus, ele vai requerer de você aquilo que você mais gosta. Tem um preço. Você quer a presença dele com você? Você quer a unção dele contigo? Você quer vencer nas batalhas? Você quer ser vitorioso? Tem que ser crente. Crente que glorifica a Deus aqui na igreja e visita os motéis da vida, traindo sua esposa, traindo o esposo, levando uma vida leviana, uma vida descompromissada. Tudo que é aquilo que o mundo faz, você faz. Qual a diferença? O ímpio ouve música mundana e você ouve. O ímpio prostitui e você prostitui. O ímpio faz sexo antes do casamento, você faz. Por que Deus deveria abençoar você e não eles também? Será que Deus faz acepção de pessoas? Por que eu não estou vencendo? Porque está te faltando posicionamento. Há um preço a pagar. Eu sei que essa palavra é desconfortante, eu sei disso. Isso incomoda. Incomoda muito. Mas é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Nós temos que estar bem posicionados, como atletas de Cristo, como guerreiros de Cristo. Deus, ele quer derramar sobre a tua vida uma glória. Ele quer fazer de você um instrumento dele. Para isso temos que aprender a pagar o preço. Jesus pagou o preço. Você crê que Deus, ele é poderoso? Eu acho que vocês não sabem muito bem. E talvez nem eu não saiba em toda a sua essência. Mas eu faço uma ideia. Como que Deus é grande. Deus, ele é tão grande que ele não tem vida. Porque ele é a própria vida. Deus, ele é tão grande que ele não vive na eternidade, ele é a própria eternidade. Deus, ele é tão grande que transformou a segunda pessoa da Trindade em uma semente. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da semente. Dá para você imaginar? João, ele viu em Apocalipse, ele tem cabelos brancos como as lã branca, os seus olhos como chama de fogo, sobre o seu peito um cinturão de ouro brilhante, e os seus sapatos brilham como se fosse um sapato saindo do meio da fornalha de fogo, e na sua coxa direita escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fico imaginando e conjecturando na minha própria mente limitada e pensando:
Deus conversando com o filho um dia, lá na eternidade, Deus perguntando a ele: filho, você está disposto? Está disposto lá embaixo? Deixar a sua glória? Deixar o seu trono? Está disposto? Eu vou transformar você em uma sementinha. E a estrela, o anjo vai levar e vai colocar lá no ventre de uma mulher. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Você sabe o valor do sangue de Jesus? Você vai participar do corpo daqui a pouco, o sangue. Ele pagou o preço para que você pudesse hoje ser livre. Ele pagou o preço. Do Getsemane até no Gólgota, Jesus derramou 7 vezes o seu sangue. Ele não poderia subir lá no patíbulo do Calvário com sangue no corpo, porque naquele momento ele estava carregando todo o pecado do mundo. Senão o sangue se contaminava também. O sangue tinha que ser derramado. Nenhum ser humano na face da terra, e até mesmo o Senhor Jesus, ele não conseguiria realizar o que realizou se não fosse o Espírito Santo sobre ele. Eu quero te dizer uma coisa, há uma coisa muito importante que você tem que entender. Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para tudo. Ele é a coisa mais importante. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Quando eu chego lá no Getsemane, pela palavra, e contemplo o relato onde Jesus estava ali naquele momento de grande quebrantamento. O diabo queria matá-lo ali. A pressão psicológica foi muito grande. Ele não poderia morrer de infarto. Ele não poderia dar um derrame. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então ele suou sangue. Essa foi a primeira fase onde ele começou a realizar a sua obra do poder do sangue. E o sangue começou a sair pelo seu couro capilar. Todas as cavidades do couro capilar se romperam naquele momento. O que significa isso espiritualmente? Quando Jesus ele suou gota de sangue, isso significa que ele estava derramando o seu sangue pela minha alma e pela sua alma. Mas não ficou só por aí, porque dali ele foi diretamente para a casa de Caifás, e quando chegou lá, alguém agarrou na barba dele e arrancou a barba dele, e saiu sangue da barba. E mais um tanto da quantidade do sangue que ele tinha, que foi derramado ali na casa de Caifás. O que significa isso? Significa que ele nos proporcionou essa graça, porque um dia nós também teremos a mesma face dele, e não somente teremos a mesma face, mas veremos a ele face a face. Esse foi o poder do sangue. Houve um preço a pagar, não foi de graça. Você está aqui com o propósito de glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Terceiro momento onde Jesus ele derrama o seu sangue antes de chegar o momento final. Os romanos fizeram uma coroa de espinhos, evangelista, e colocou sobre a cabeça dele. E com um pedaço de pau bateram, uma vara, bateram, e aquilo cravou entre o crânio, a pele, dos olhos. E eles disseram: agora você é um rei. Agora você é um rei. Por que Jesus ele derramou sangue sobre a sua cabeça mais uma vez, através daquela coroa de espinho, para que ele pudesse curar a nossa mente?
Se não fosse o poder dele sobre a nossa vida, a nossa mente estaria cauterizada pelos conhecimentos obtidos por este mundo, por as coisas que nós temos ouvido e aprendido neste mundo. Mas ele curou a nossa mente. E a nossa mente tem a capacidade dada por ele para reconhecer que só ele é grande, Deus é todo-poderoso e eterno. No quarto momento, quando ele derramou o seu sangue, foi quando ele foi chicoteado com azorrague. Por que ele foi chicoteado? Pela quarta vez ali, ele derrama o seu sangue, com o propósito de curar as nossas dores físicas, curar o nosso corpo. E ele vai caminhando, a sua labuta é dura. É um fardo que ninguém poderia carregar. Mas em quinto lugar, Jesus ele chega até no momento onde que as mãos dele é pregada na cruz. E o sangue sendo derramado pelas suas mãos significa que Deus estava dizendo o seguinte: eu estou abençoando o trabalho de vocês, o serviço de vocês, porque tudo que vocês colocarem as mãos será abençoado, será santo. Deus ele vai abençoar o teu ministério, a unção que Deus estará dando a você. Você terá capacidade o suficiente para a realização de grandes coisas na presença de Deus. O sexto momento onde Jesus derrama o seu sangue foi quando os seus pés foram cravados. E ali o sangue escorreu novamente. Para quê, pastor? Para que eu pudesse hoje caminhar com ele. Houve um preço muito grande, muito alto para alguém pagar. Em último lugar, o soldado pegou a sua lança e perfurou o seu corpo ao lado. E saiu sangue, misturado com água, ali já não havia quase nada. Para que isso? Para que eu pudesse, você pudesse nascer de novo. Jesus, ele é o Rei do Senhor. Adão, ele foi adormecido. E da costela ao lado, Jesus cerrou, o Senhor cerrou, e fez daquela costela uma mulher. Por que Adão ele adormeceu? Para que Eva pudesse ser gerada. Por que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Para que a igreja nascesse e fosse gerada, a noiva nascesse espiritualmente. Estamos aqui nessa noite para glorificar o nome dele, porque vive e reina para todo sempre. Por isso, meus amados irmãos, há um preço muito alto que foi pago. Jesus, ele pagou o preço. Ele não pediu para nós fazermos algo que ele não fez, mas ele fez com a ajuda do Espírito Santo. E nós temos essa mesma ajuda do Espírito Santo, da ajuda do Pai, da ajuda do Filho, para rompermos em fé e nos apropriarmos das grandes maravilhas que Deus ele tem para nós. Então, meus amados irmãos, que nós possamos nessa noite nos posicionarmos e nos colocarmos à disposição do Altíssimo. E você fazer uma análise própria no seu interior e realmente ver o que está faltando. Nós precisamos de alinhar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de viver. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quem me entende isso, diga glória a Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Eu me lembro em um dos livros de Lutero, e um sapateiro perguntou a ele: mestre Lutero, o que é fazer tudo para a glória de Deus? Lutero olhou para ele e disse assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo.
Você está vivendo para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? Seja uma boa vizinha, seja um bom vizinho, seja uma boa irmã, um bom irmão, um bom funcionário, um bom profissional. Isso é viver para a glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai glorificar a Deus pela sua vida. Que nós possamos viver para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque o que Jesus ele fez em todo momento foi tudo para que o nome de Deus pudesse ser exaltado na vida do Filho. Então, meus amados irmãos, nós não podemos estarmos enganados. Nós não podemos estarmos enfrentando uma batalha achando que vamos vencer se nós não estamos bem posicionados espiritualmente. Porque os bruxos se levantam bem de madrugada para buscar as suas divindades. Eles se consagram, oram às suas divindades, invocam, enquanto a maioria dos cristãos estão dormindo, embora tão pouco, tão fracos. Dedicamos tão poucamente na presença de Deus, queremos desfrutar do melhor de Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Pagar o preço de poder gastar mais tempo na presença do Eterno. Quantas pessoas começaram a orar e começaram, já conseguiam virar 1 hora. E não demorou 1 ou 2 semanas, pararam, estagnaram, começaram aquela roda emperrada de novo. Aí aquele velho ser humano defeituoso começa a demonstrar novamente e mostrar suas garrinhas. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, a graça de Deus, já não mais repousa sobre essa pessoa, porque a conexão está sendo rompida, há um afastamento, há uma ruptura. Deus, nós precisamos de entender, enquanto nós estivermos bem próximos dEle, venceremos em todos os âmbitos. Você não pode fazer nada sem a presença de Deus. Você não pode fazer nada sem a unção de Deus. Você não pode fazer nada se não tiver uma conexão. Não basta somente vir ao culto 1 vez por semana e dizer que só o Senhor é Deus. Se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós vivíamos como se Deus não existisse na nossa vida. Nós vivemos uma vida independente, de segunda a sábado, como se Deus não existisse. Fazemos uma oração meio sem graça, uma oração repetitiva que não demora 5 minutos, uma oração enjoada, que quase a mesma coisa todo dia. Só sabemos pedir, 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 como diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, a filha da sanguessuga só sabe falar dá, 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 dá. E não se coloca aí posicionando, Deus, obrigado. Eu quero que Deus ele fale comigo. Eu estou vindo na igreja hoje, eu quero ter uma revelação. Deus ele quer se revelar a você no canto de oração. Deus ele quer se revelar a você quando você for homem o bastante, mulher o bastante, de renunciar à sua carne. Você diz que crê em Deus, mas está visitando o submundo da prostituição virtual. E ainda diz que o Senhor é Deus na sua vida. Você é um escravo. Você é um escravo do diabo. E você precisa ser liberto hoje pelo poder da palavra de Deus. Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar você não é uma palavra açucarada. O que vai libertar você não é uma palavra. Há muitos aduladores nos nossos dias atuais. Muitos aduladores. Falam bonito, boas colocações, jargões espetaculares, mas não tem a presença, não há transformação. A palavra, ela te liberta. Você tem que ter conexão com a palavra. Você tem que respirar e aspirar a palavra. Porque quando chegarmos no céu, não vai ter a palavra. Eu não vou ter essa Bíblia mais. Sabe por quê? Tem alguém que tem alguma curiosidade de saber? Porque quando eu chegar lá no céu, não vai ter um exemplar desse mais?
Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a palavra. Jesus, Ele é a palavra. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele vai ser a Bíblia que estará conosco. A palavra do Eterno encarnada. Ah, meus amados irmãos, que Deus possa abrir os nossos olhos e nós possamos contemplar, pelo menos em um relance, as glórias que estão reveladas para nós. Não deixa que nada venha atrapalhar o seu caminhar, o seu interagir, a sua busca, a sua comunhão, o seu mergulhar na presença do Altíssimo. Vamos deixar as coisas que estão nos atrapalhando. Eu disse alguns dias atrás, há muitas pessoas que estão sendo entretidas pelas coisas do inimigo. E nós precisamos de sacudir a poeira hoje e buscar a presença de Deus. Amém, pessoal? Você precisa de deixar um pouco os joguinhos. Tem uns homens velhos que gostam de joguinhos também. Precisa deixar um pouco de lado essas coisas. Precisa deixar um pouco de lado essas séries. Precisa deixar um pouco de lado a televisão, os programas. Deus está aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando entrarmos na presença de Deus, devemos descalçar a sandália dos nossos pés, porque a terra é santa. A palavra de Deus está sendo pregada e a falta de respeito aqui é muito grande nessa noite. Por pouquíssimas pessoas, é claro. Mas que vocês possam orar por essas pessoas que precisam de Jesus, para que se convertam e tenham e recebam como nós temos recebido da parte de Deus. Meus amados irmãos, esse Deus maravilhoso, Ele pagou um alto, grande preço. Aleluia. E um dia estaremos lá na glória do Cordeiro, meus irmãos. Aleluia. E a igreja do Senhor estará ao lado do ancião de dias. E a igreja vai vir militante ao lado do Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Nós viremos com Ele nos ares. E o Cordeiro vai estar sentado no seu cavalo branco. Os exércitos estarão agrupados lá no vale de Magog, estarão lá. No vale de Rimon estão lá. Mas Jesus, Ele vai vir com uma palavra só, Ele destruirá todos os seus inimigos. A Bíblia diz pelo livro dos profetas que 7 meses demorará para que os corvos e todas as carnes venham se decompor naquele grande dia. Demorará quase 7 anos para que todas as parafernálias bélicas destruídas pela palavra do Cordeiro, para que possa ser realmente removida de todo aquele campo. E nós estaremos vivos com Ele para sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus está aqui nessa noite. E nós vamos meditar agora, vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro hoje. E você vai pegar o pão, e você vai pegar o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro, e você vai falar assim: Jesus maravilhoso. 7 vezes o Senhor derramou o teu sangue, é o símbolo da perfeição, para que eu pudesse hoje estar limpo, purificado, alma lavada, olhos purificados, pés e mãos, aleluia, e nascido de novo, na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.